Ok, vamos falar da palavra do Senhor. O título da mensagem, na verdade hoje nós estamos começando, e você tem o privilégio de começar junto comigo, essa coleção de mensagens que nós estamos chamando e vamos chamar de Construtores do Reino. E essa coleção de mensagens serão 5 mensagens em todos os domingos do mês de novembro. São mensagens que vão tocar o nosso coração, vão transformar a nossa vida, porque sim, cada um de nós que decidimos seguir a Jesus, na verdade decidimos construir o reino de Deus na terra. E como construtores do reino de Deus na terra, todos nós temos desafios que enfrentamos, porque quem constrói casas de verdade, casas de tijolo, de cimento, sabe quão desafiador é construir uma casa. E da mesma maneira, Deus nos chama a construir a sua igreja. Aquilo que Jesus veio fazer na terra foi sim nos salvar para a eternidade, mas foi deixar pessoas que nos ensinassem como nos tornarmos construtores do seu reino aqui na terra. Quantos estão nisso? Amém. Eu quero ler um texto com vocês, e esse é o texto guia da mensagem de hoje, e essa mensagem tem o título de A Casa que me Constrói. A Casa que me Constrói. 1 Pedro, nós vamos ler 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 5, e diz assim a palavra do Senhor: cheguem perto dele, a pedra viva que as pessoas rejeitaram como inútil, mas que foi escolhida e preciosa para Deus. E vocês mesmos, como pedras vivas, se deixem usar na construção de um templo espiritual, onde servirão como sacerdotes dedicados a Deus, oferecendo sacrifícios espirituais que Ele aceita por meio de Jesus Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Vocês oram comigo? Senhor Jesus, nós oramos, Paizinho amado, nessa manhã, e aquilo que nós te pedimos é que o nosso coração esteja pronto para te ouvir, que a semente da tua palavra penetre fundo na nossa alma, Senhor, e que possamos sair daqui mais prontos e preparados para construirmos o teu reino aqui na terra. Nos ajuda com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com as nossas falhas, Paizinho amado, porque nós sabemos que há mais de ti para nós, e o melhor de tudo, Senhor, é que nós fazemos parte disso. Nós te amamos, nós te louvamos, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor pode dizer amém. Sabe, tem pessoas que amam uma reforma, amam estar construindo alguma coisa em casa. E eu sei que aqui temos pessoas que amam uma reforma. Tem gente aqui do time que ama a reforma, gente. Tá aqui o time da reforma. Não, claro, você sim. Aqui também tem mais gente aí que ama reforma. Alguém mais ama reforma. Tem gente que não pode ver alguma coisa fora do lugar, que diz: ai, uma reforminha chega a me coçar. Ai, eu vou mudar uma coisinha aqui, eu vou mudar essa coisinha, eu vou mudar o piso do banheiro. Amam fazer alguma reforma, sabe? Eu e a Débora passamos digamos, à frente dessa última reforma das nossas vidas, que foi esse prédio onde nós estamos. E de verdade para vocês, foi angustiante. Não foi tão alegre com os sorrisos que eu vejo aqui na frente. Foi difícil, o barulho, o desconforto, o improviso. Eu acho que nós temos imagens aqui de pessoas que, quem sabe, não viram antes como era a nossa casa. Esse era o prédio onde vocês estão agora, gente. Na verdade aqui já está muito melhor do que um dia foi. Esses eram os banheiros. Na verdade não tinha banheiro, já está banheiro construído. Eu fui até gentil, peguei imagens melhores do que quando nós entramos nesse edifício. Nós pegamos a verdade que nós tínhamos telhado, paredes mais ou menos, e o piso também bem mais ou menos, e o resto foi tudo feito. Mas para a glória de Deus, a equipe usou e deu conta disso. Será que nós podemos aplaudir e honrar o nome de Jesus? Amém, glória a Deus por isso. Mas sabe, reforma é barulho, é desconforto. Muitas coisas são improvisadas, muitas coisas ficam penduradas até o final, até que algo aconteça. Tem dor de cabeça, tem aquela sensação de que não vai para frente. Sabe, gente, tinha dias que eu chegava nesse lugar, depois de estar, 30 dias de reformando, e eu chegava nesse lugar e disse: gente, como é que vocês conseguiram fazer ficar pior do que estava antes? Parece que está mais longe do que estava há 30 dias atrás. Você não tem essa sensação quando uma reforma começa? Você entra e diz: meu Deus do céu, 30 dias atrás, antes de começar parecia que estava melhor.
fica muito ruim antes de ficar bom. Mas a verdade é que o resultado final sempre vale a pena. O novo espaço, o ambiente restaurado, sempre vale o custo do processo. Deixa eu falar uma coisa, é mais ou menos que isso que Deus está fazendo com cada um de nós, na nossa vida aqui na terra, no nosso tempo aqui nessa terra. Deus está reformando pessoas, não edifícios, não prédios. Sabe, a casa que Ele está construindo também é a mesma casa que está te construindo. Você ouviu o que eu falei? A casa que Deus está construindo é a mesma casa que está nos construindo. Olha o que Pedro diz, aquilo que nós acabamos de ler. Vocês são pedras vivas. Todo mundo sabe que não existe uma pedra viva, mas Pedro aqui usa essa expressão para dizer: vocês são pedras vivas em uma construção. Essa frase pode parecer poética, mas na verdade era uma frase revolucionária para a época. Deixa eu te ajudar com isso. No primeiro século, o templo de Jerusalém ainda era o centro da vida espiritual de todas as pessoas. Todos que queriam ter uma vida espiritual, que queriam e desejavam viver uma vida com Deus, que queriam construir uma espiritualidade com Deus, que queriam acessar a Deus, todos que precisavam orar, precisavam se dirigir a um edifício físico em Jerusalém. Você entende porque essa expressão é revolucionária para a época? Falar que nós somos pedras vivas na construção de algo que Deus está fazendo era loucura. Pedro escreve uma das frases mais chocantes do momento, porque ele diz: o templo agora são vocês. Pedro continua dizendo: Deus não habita mais em paredes de pedra, Deus não habita mais em lugares com um telhado, Deus agora está habitando em corações reconstruídos. Era uma loucura. Todos que ouviam, uns chamavam de herege, outros queriam apedrejar, outros queriam prender, porque isso era um absurdo. O lugar de adoração, o lugar espiritual, o lugar de ouvir a palavra de Deus, o lugar de orar, de acessar as coisas espirituais, era o templo em Jerusalém. E é por isso que o tema de hoje, ele é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. A casa que me constrói não é feita de tijolos, mas a casa que me constrói é feita de encontros. A casa que nos constrói não são paredes, não é tinta, não são acabamentos, não é telhado, não é piso. A casa que nos constrói é feita de encontros. Pedro escreve a cristãos nesse momento que estavam todos espalhados por todo lugar. Cristãos que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Muitos deles estavam sendo mortos porque criam em Jesus, acreditavam que Ele era o Filho de Deus. Muitos cristãos estavam cansados, tentando entender o que restou da fé, o que restou do movimento que Jesus começou através dos discípulos. E Pedro escreve para esse tipo de gente. Eles haviam perdido status. Pessoas que antes na sociedade tinham um status, sei lá, hoje em dia como um empresário bem sucedido, mas se converteram à fé e agora creem em Cristo. Eles perderam o status, eles perderam posição, eles perderam família, muitos deles. Outros perderam a vida, eles estavam exaustos, haviam perdido a segurança completamente. E Pedro diz para eles: vocês são pedras vivas sendo construídas. Atenção para aquilo que Pedro fala: pedras vivas que estão sendo construídas. As pedras vivas estão sendo construídas. Eu amo que o texto original no grego, esse estão sendo construídas, está no presente passivo, por assim dizer, e significa que continuam sendo construídas dia após dia. Não é que foram construídas, um dia deixarão de ser construídas, não, estão sendo construídas dia após dia. Ou seja, Deus ainda está trabalhando.
Pedro está falando para mim e para você. Sabe de uma coisa, igreja Zoe? Vocês são pedras vivas que estão sendo construídas. Deixa eu dizer isso para alguém hoje aqui. Deus ainda está construindo em você. A obra pode até parecer interditada, pode parecer que está inacabado, pode parecer que agora você não está num momento de vida que parece pior do que quando a reforma começou. Mas deixa eu falar uma coisa: Deus segue construindo em você, e Ele não vai parar de construir em você até que a sua promessa esteja completa na sua vida e na vida da sua família. Alguém crê comigo? Amém. Deus não terminou com o seu casamento, Deus ainda não terminou com o seu negócio, Deus ainda não terminou com a sua carreira, com o seu sonho. Deus ainda segue construindo. Sabe, no templo judaico, apenas os sacerdotes podiam se aproximar do altar. O altar era o lugar aonde a presença de Deus estava. Talvez você não esteja familiarizado com esses nomes, ou com a estrutura, ou com a arquitetura. E aqui na Bíblia, a arquitetura é muito importante, porque o templo de Jerusalém, ele era construído como, pense em anéis de cebola. Pense numa cebola que tem camadas, e a cada camada se restringia mais o tipo de pessoa que podia estar dentro. Na camada mais de fora, o pátio, chamado pátio dos gentios, todos, inclusive não os judeus, podiam ir adorar. Depois tinha uma outra camada, onde só judeus podiam entrar. E tinha nessa camada, era a última camada, onde mulheres podiam acessar. Depois havia uma outra camada, onde agora somente os sacerdotes podiam entrar, chamado o lugar santo. Só sacerdotes, pessoas que viviam para isso, que levavam as ofertas, que faziam a manutenção do templo, que cuidavam das coisas de Deus. Mas havia dentro desse lugar chamado santo, mais uma camada. E essa camada era conhecida, é conhecido como o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Nesse lugar, apenas o sumo sacerdote, apenas o chefe dos sacerdotes podia acessar, porque ali a presença de Deus se manifestava. Somente poucas pessoas tinham acesso a Deus, ao seu coração, à sua vontade. Somente o sacerdote acessava esse tipo de lugar. Agora, Pedro está chamando todos os cristãos de sacerdotes santos. Você lembra o que o texto diz? Vocês são agora sacerdócio, servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Olha a loucura que Pedro está se metendo. Pedro está se arriscando demais, dizendo: a partir de agora não existe mais gente de púlpito e gente de cadeira. Agora todos nós temos livre acesso a Deus. Todos nós podemos chegar à presença de Deus. Existe um só povo sendo construído por um só Deus. Igreja, nós estamos sendo construídos por Deus através da casa. Mas como nós somos construídos? Essa é a pergunta. Como eu e você podemos ser construídos como pedras vivas, sendo construídas por Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a casa sempre começa a nos construir por dentro. O versículo 4 diz: cheguem perto dele, se aproximem dele. Sabe, toda construção começa nas fundações. Toda construção que Deus precisa fazer em mim e em você começa dentro. Naqueles lugares que em uma casa ficam cobertos por terra, ficam escondidos e ninguém enxerga, da mesma maneira, Deus sempre começa a nos construir por lugares em que ninguém enxerga. Por lugares e espaços na nossa vida que nós temos vergonha de mostrar para outros, ou por lugares que nós não queremos abrir. É por esses lugares que Deus começa a construir. São as fundações, é aquilo que molda a construção do que virá depois. Sabe, Deus, antes de usar alguém, Ele sempre começa por refazer as bases. E é por isso que Pedro diz: cheguem perto de Deus. Vocês entendem a loucura disso? Eu falei para vocês que poucas pessoas habitavam ou podiam acessar esse lugar do Santo dos Santos. O que eu não falei para vocês é que se pessoas erradas
não autorizadas, não puras, não limpas, não sem pecado, acessassem esse lugar, elas eram literalmente exterminadas pela glória de Deus. Porque até esse momento não havia Jesus, não havia o sacrifício que mudou as coisas para sempre, não havia alguém que nos purificou através do seu sangue. Então olhar para essas pessoas e dizer: entrem, se aproximem de Deus, não. Elas foram criadas pela sua avó, pelo seu pai, dizendo: tome distância daquilo que é de Deus, porque você vai morrer. Esse mesmo povo é o mesmo povo que, quando foi liberto por Deus do Egito e estava no deserto, em um momento o Moisés, o líder do povo, subia a montanha, falava com Deus, descia da montanha e dizia o que Deus tinha que fazer, o que o povo tinha que fazer, subia a montanha de novo, Deus falava, Moisés descia e dizia: povo, é o seguinte. E uma vez, esse é o mesmo povo, são as mesmas raízes, são os seus antepassados, os seus avós contavam essas histórias. Um dia Moisés desceu da montanha e nós estávamos prontos para ouvir aquilo que ele tinha para dizer, mas Moisés disse o seguinte: Deus mandou dizer: se purifiquem, peçam perdão dos pecados e subam a montanha todos vocês, porque Deus quer falar direto com vocês. Sabe o que o povo disse? Não, nós não vamos subir de jeito nenhum, porque o poder e a glória de Deus mata e extermina aquilo que não é puro, aquilo que não é perfeito, aquilo que não está sem pecado. Vocês entendem agora como é uma loucura? Pedro está dizendo: se aproximem de Deus. Eles sempre ouviram dizer: não, se afaste de Deus. Você ora, você faz sacrifício, mas da presença de Deus fica longe. Pedro está dizendo: se aproximem. A proximidade é o início da reconstrução. Sabe, a casa que me constrói, ela me constrói porque me ensina a lidar com aquilo que está escondido em mim. O lugar da presença de Deus é o lugar onde Deus nos desmonta e desmonta aquilo que o tempo formou. Quando nós nos aproximamos de Deus, aquilo que o tempo formou em nós, que não está de acordo com a vontade de Deus, é completamente desmontado, e nós começamos a viver uma outra vida com Ele. Deus nunca reforma as aparências, Deus constrói as nossas essências. Deus não reforma a nossa aparência, o nosso vestir, como nós somos por fora. Deus está envolvido e está conectado em reconstruir a nossa essência. Deus não quer saber com que roupa você se veste, Deus quer saber como é que você está por dentro. E o porquê, o que está acontecendo, qual é o porquê para você estar usando roupa XYZ. Deus não está importado com aquilo que os outros vê, Ele quer olhar para aquilo que só você sabe, você e Ele sabem. Sabe, a casa nos constrói porque nos ensina a lidar com aquilo que é escondido. A casa que nos constrói não começa com paredes, começa com o coração. Eu amo que Pedro usa um verbo que significa aproximar-se continuamente. Não é apenas se aproxime uma vez. O verbo no original nos leva a entender: continue se aproximando todos os dias, o tempo todo, cada vez mais. Se aproxime continuamente, continuamente. Não é uma visita ocasional que Deus deseja, é uma convivência constante. É como se Deus estivesse dizendo: eu não quero te ver só no domingo, eu quero te ver em todos os domingos, mas eu também quero te ver na segunda, na terça, na quarta. Eu quero não te ver apenas na igreja, mas eu quero visitar a tua casa, eu quero estar com você o tempo todo. Continuem se aproximando. No templo antigo, o povo se aproximava com medo, fazia as suas ofertas com medo. Agora, em Cristo, nós podemos nos aproximar com confiança. Sabe, a casa de Deus não é o lugar do medo, é o lugar da reconstrução. A casa de Deus não é o lugar onde nós precisamos chegar com medo do que: será que vão me julgar? Será que vão olhar feio para mim? Será que eu vou achar um espaço? Será que eu vou encontrar a família? Nós não precisamos e não devemos chegar com medo, mas nos aproximar com confiança. A casa de Deus não é o lugar do medo, é o lugar da reconstrução. Mas para isso, Deus também precisa mexer nas nossas bases. E sabe, meu irmão, minha irmã, bases, às vezes, é
aquilo que nós não queremos permitir que alguém toque. Nós não queremos permitir que alguém mude. Nós não queremos permitir que alguém acesse. Nem Deus, às vezes nós queremos permitir que acesse. Porque mexer nas bases é mexer na nossa memória. Mexer nas nossas bases é mexer no nosso orgulho. Mexer nas nossas bases é mexer na nossa religião, que diz que é desse jeito e daquele jeito. Mexer nas nossas bases muitas vezes é mexer em feridas antigas. Sabe, porque Deus, Ele nunca vai construir em cima de uma fachada. Ele sempre vai construir em cima de um fundamento. Agora deixa eu trazer e chamar a tua atenção para isso. Na arquitetura antiga de Jerusalém, o alicerce das casas era feito com pedras irregulares. Não era feita com pedras quadradas e lapidadas, que encaixavam perfeitamente uma nas outras, porque tinham as faces retas. Não era dessa maneira. Casas eram feitas com pedras irregulares, nunca perfeitas. O segredo não era a simetria, o segredo estava no encaixe. Sabe, as pedras só se tornavam fortes quando estavam unidas. Você imagina um muro sendo construído com pedras irregulares, pedras de todos os tamanhos. Você coloca uma pedra, você deixa ela ali, ela cai para o lado, porque ela é irregular, ela não tem formas planas, ela não está totalmente encaixada. Mas quando se encaixava pedras irregulares em outras pedras irregulares, elas encaixavam de tal jeito que ficavam firmes e sólidas. Só eram fortes quando estavam unidas. Sabe, talvez você pode estar se sentindo uma pedra rachada nesse momento da sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa: se você continuar encaixado na graça de Deus, você pode sustentar algo grande. Talvez nós estamos nos sentindo pedra quebrada, pedra lascada. Olhamos para os outros e a aparência de fora nos mostra pedras lisas, perfeitas, bem aparadas, que tem toda a sua vida no lugar, que os filhos estão no lugar, que o matrimônio está no lugar, que o trabalho, o emprego está no lugar, que a igreja está no lugar. Você olha para outras pessoas, porque nós temos essa difícil coisa dentro de nós, que é a ansiedade por comparação. Nós queremos sempre nos comparar. A gente compara o carro, compara a casa, compara o trabalho, compara o sucesso, compara as redes sociais, compara a aparência física, compara as roupas, compara os filhos. Os filhos deles são mais educados que o meu chora mais que aquele. E nós estamos sempre comparando e dizendo no nosso coração: eu não sou pedra quadrada perfeita, eu não me encaixo em qualquer lugar. Mas o que Pedro está falando aqui através dessa palavra é: não importa o quão lascado você se sinta, se você encaixar na graça de Deus com outras pedras lascadas, você pode ser sustentação para a construção de algo eterno. A perfeição não te mantém de pé, é o encaixe com Cristo e com outras pedras lascadas que te mantém de pé. Sabe, Deus nunca construiu nada sobre a performance de ninguém. Deus sempre constrói sobre a proximidade de alguém. Quando você vê pessoas muito bem sucedidas na fé, a primeira coisa que nós pensamos é: para eu alcançar isso, eu vou fazer a mesma coisa que ele faz. Eu vou começar a falar do jeito que ele fala, eu vou vestir as roupas que ele veste, eu vou fazer as tatuagens que ele faz, eu vou botar as pulseiras, eu vou fazer tudo igual, e aí eu vou ser, e eu vou ter a mesma qualidade espiritual. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não construiu na vida dessa pessoa que você olha e diz: uau, que incrível, que você admira, através da sua performance, porque Deus não usa a performance como plataforma e como base. Deus usa a nossa proximidade com Ele para construir algo eterno. Deus não constrói sobre performance, Deus constrói sobre proximidade. A segunda coisa que nós precisamos entender é que a casa nos lapida através de relacionamentos. A casa nos lasca através dos relacionamentos. A casa quebra pedaços de nós através dos relacionamentos. O versículo 5 diz: vocês mesmos, como pedras vivas, deixem-se usar na construção. Me deixar usar? Nós sempre aprendemos o contrário: não deixa ninguém te usar, não é isso? Deixar-me usar?
Não foi isso que nós aprendemos. Se precisar usar, eu uso pessoas, mas pessoas não podem me usar. Sabe, na casa de Deus, ninguém é espectador. Cada pessoa é uma pedra viva, e pedra viva só se encaixa quando ela é lapidada, quando ela é quebrada. É no convívio que Deus lixa o nosso orgulho e molda o nosso caráter. Não é na solidão, é no convívio, é na proximidade. Sabe, a casa me constrói, porque usa pessoas imperfeitas para nos aperfeiçoar. Tem alguns vídeos que às vezes aparece na minha rede social, porque eu não sei. Eu sei porque me chama a atenção e eu fico olhando. É um camarada que faz pontas de flecha antigas, como se usavam os antigos, feita de pedra. E a câmera fica filmando uma pedra redonda, esquisita. E o processo dele, transformar aquele pedaço de pedra numa flecha. A primeira coisa que a gente pensa, ele vai pegar uma furadeira, ele vai pegar algum instrumento super incrível para formar essa ponta de flecha. Sabe o que ele pega? Outra pedra do mesmo material, exatamente igual àquela. E ele começa a lascar numa ponta e na outra, e arrancar pedaços, e ele diz: olha, tem um momento que você precisa tomar muito cuidado, porque a partir desse momento, quando ela está meio lascada, ela fica afiada demais. Deixa eu te falar uma coisa, eu e você, nós não vamos ser polidos por Deus através de coisas lindas, através de louvores emocionantes, através de uma estrutura maravilhosa. Deus colocou outras pedras imperfeitas para lascar aquilo que é preciso lascar. E deixa eu te falar uma coisa, quando nós nos permitirmos ser quebrados e lascados por Deus, por outras pedras imperfeitas como nós, sabe o que acontece? Nós começamos a ficar perigosos, nós começamos a ficar afiados, nós começamos a ficar pontiagudos para as coisas de Satanás, nós começamos a ficar repelindo aquilo que o mundo traz. E todos olham e dizem: esse camarada é afiado, essa pessoa ela está no ponto. A casa que me constrói não me protege do atrito, mas me ensina a amar dentro do atrito. Eu e você, como seres humanos, estamos o tempo todo tentando fugir do atrito. Gente, quem é o povo que gosta de uma briga aí? Pode ser sincero, tem gente que gosta de uma briga, obrigado pela sinceridade. Cadê os outros que gostam de uma briga? Quem é que gosta de entrar numa briga? Amém, é bom saber, eu já vou mirando bem para tomar cuidado. Mas tem gente que dá tudo o que tem para não entrar num atrito. Quem é o pessoal que não gosta de atrito, gente? Você não gosta de atrito. Eu não quero me enfiar em problema, eu não quero ter atrito com fulano, nem com ciclano. Então, quando aparece um atrito, quando aparece um som de pedra batendo na outra, o que eu faço? Tchau, estou indo embora, me esquece. Vou voltar para a minha vida, vou voltar para as minhas atividades, eu vou voltar para a minha louça, vou voltar para o meu carro, vou voltar para os meus filhos. Chega desse negócio de atrito, eu não quero mais atrito. Mas Deus não nos chama para sairmos da vida, Deus não nos chama para fora do atrito, Deus nos chama para continuar amando mesmo dentro do atrito, para continuar sendo modelados mesmo dentro do atrito. É o atrito que nos transforma em pedras afiadas, ou pedras que podem sustentar uma grande construção. Sabe, quando Deus quer nos amadurecer, Ele não nos isola, mas Ele nos insere ainda mais. O atrito não é rejeição, o atrito é ajuste. A diferença não é uma ameaça, a diferença é uma ferramenta. Eu não quero pessoas ao meu redor iguais a mim, eu quero pessoas diferentes de mim, eu quero pessoas que discordem do meu ponto de vista, porque é assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos avançar. Sabe, quando Deus quer nos amadurecer, Ele nunca vai nos isolar, Ele vai nos inserir ainda mais, porque a casa que nos constrói não nos protege do atrito, mas nos ensina a amar dentro dele. Eu amo que Pedro usa a imagem da construção para falar conosco. Pedras vivas, não isoladas, mas encaixadas. E esse é o ponto.
A construção espiritual não é individual. Você não cresce sozinho. O crescimento espiritual é coletivo. Deus te molda através de outras pessoas. A casa te constrói, porque é nela que Ele usa o atrito da convivência para nos lapidar. Meus irmãos, atenção a isso. No mundo antigo, os pedreiros que faziam as casas com pedras imperfeitas, eles tinham uma técnica para conseguir encaixar as pedras. Mas antes de eu falar essa técnica, faz de conta agora na sua cabeça, começa a te sentir como uma pedra viva, uma pedra numa construção. Faz de conta que a sua vida é uma pedra numa construção eterna, uma construção que começa aqui na terra e só termina na eternidade, que não termina também. Mas os construtores, o que eles faziam era pegar uma pedra com a outra, uma pedra diferente da outra. Vem cá, pedra. Vaso pedra é difícil, pronto. Eles pegavam uma pedra, gostaram dessa pedra? Lisinha, brilhosa. E encontravam uma outra pedra, cabeluda, complicada de lidar. E o que os pedreiros da época faziam para encaixar as pedras? Eles pegavam uma com a outra e batiam, até que elas encaixassem uma na outra. Eles não lidavam com um jeitinho. Eles pegavam pedras diferentes e batiam uma contra a outra. E essa forma de bater resultava que eles encontravam o encaixe perfeito. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Assim também Deus faz comigo e Deus faz com você. Ele usa os relacionamentos para nos tirar as arestas. Ele usa os relacionamentos para que nós possamos encaixar perfeito. Ele usa aquelas coisas que nós não queremos. Ai, não quero falar sobre isso. Esse negócio me dá vergonha. Eu tinha combinado com o meu grupo que a gente ia fazer oração tal dia, jejum tal dia, eu ia fazer devocional todo dia, e eu falhei já no terceiro dia. Eu não vou falar sobre isso. Fala sobre isso, diz: Mate, eu não consegui, me ajuda. É fácil para você. É no encontro de pedras que o encaixe acontece. Agora deixa eu te falar uma coisa, é nesse momento, escuta isso. Eu sei que eu estou falando para uma igreja madura, amém, igreja? É nesse momento em que muitos desistem. É nesse momento em que muitos jogam a toalha. Não aguento mais, chega. Está doloroso demais. Está causando caos demais. Está interferindo na minha vida demais. É nesse momento em que muitos desistem. Deixa eu te falar uma coisa, não é possível sem fé, não é possível sem comunidade, não é possível sem propósito, não é possível sem processo. Nada para Deus acontece sem que antes estejamos unidos. Não dá para ter Deus, mas não ter a casa. Não tem como. Não dá para ter Deus, mas não a casa. Talvez em algum momento você tenha dito: eu acredito em Deus, mas eu não preciso de igreja. Eu acredito em Deus, mas eu não preciso ficar vivendo a vida em comunidade. Eu acredito em Deus, eu tenho a minha espiritualidade, mas eu não preciso da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, talvez Pedro te diria exatamente o contrário hoje. Te diria: você é pedra viva, mas pedra viva sozinha é entulho. Pedra viva sozinha é entulho. É coisa que nos faz tropeçar. Pedra viva só se torna construção para algo que é eterno quando estão encaixadas perfeitamente juntas. Deixa eu te falar uma coisa. Não é a pedra, atenção a isso, não é a pedra que dá utilidade e dá forma à casa. É a casa que dá forma, utilidade e propósito à pedra. Porque eu não sei alguém aqui, mas eu acho que ninguém aqui mora em cima de pedras soltas. Você não quer saber da pedra. É a casa que dá propósito para uma pedra. É a casa que dá forma para uma pedra. Pense nos casais que aprendem a amar de verdade depois de discussões calorosas. Gente, alguém casado aqui pode dizer amém?
encontram uma chama, uma faísca que não tinham antes, depois de discussões que pegam fogo, encontram e dizem: uau, agora eu entendi a minha esposa, eu entendi o meu marido. Ou amigos que se entendem de verdade depois de perdoar um ao outro. Ou nos líderes que crescem quando aprendem a ouvir os seus liderados. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está construindo você, Deus está me construindo através de você, e Deus está te construindo através de mim, e Deus está nos construindo através uns dos outros. É nas nossas fragilidades, é nos nossos pedaços de pedra lascada, é nas pessoas que nós não gostamos muito de falar, porque tem um papo chato. É através disso que Deus está nos construindo, porque pedra viva, ainda que viva em Cristo, sozinha não serve para nada. Deus não te isola para te proteger, Deus te insere para te transformar. E o último, e eu já passei do tempo: a casa me envia para construir outros. Eu já falei, na verdade, esse, certo? A casa que nos constrói não é um refúgio para quem foge do mundo, mas é uma base para quem vai transformar o mundo. Não é um novo clube para substituir os clubes antigos que nós abandonamos. A casa que me constrói é a casa que apresenta cura para mim, propósito, é a casa que me envia. Quem é construído por Deus passa a construir outros de forma automática. Quem foi restaurado pela graça aprende a restaurar outros pelo amor. Sabe, a casa que me constrói, ela me constrói para que eu me torne um construtor também, para fazer do meu servir o meu culto, da minha generosidade o meu sacrifício, da minha vida o altar onde o mundo pode ver a Jesus. A casa que me constrói não nos faz ficar parado, mas nos tem em constante movimento, em constante construção. Sabe, a casa nos ensina isso, que servir é um privilégio, não uma obrigação, que doar é a nossa liberdade, não o peso, que o sacrifício de amor é aquilo que move o céu, que as minhas preferências não podem ser maior do que a minha missão. Ah, mas a minha música preferida é essa, mas o meu pregador preferido é aquele, a minha cadeira preferida é aquela outra, o meu horário preferido de chegar é esse aqui. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto as nossas preferências estiverem na frente da nossa missão, nós não conseguimos encaixar em lugar nenhum, porque a missão que Deus nos deu, a casa que Ele nos deu para construir, é maior do que a minha preferência pessoal, pela cor da parede, pelo tamanho das cortinas, pelo tipo de luz, é maior. Deixa eu te falar isso: no tempo de Herodes, na Bíblia, as pedras mais pesadas pesavam cerca de 200 toneladas. É um pouco assim nas nossas vidas. A vida nos proporciona pedras gigantescas e diz para nós: essa pedra tem que ir lá para você ter sucesso. Sim, mas são 200 toneladas. Sim, para você alcançar o sucesso, essa pedra tem que estar lá. Mas são 200 toneladas, como eu vou fazer isso? Deixa eu falar uma coisa: assim como ninguém podia mover essas pedras de 200 toneladas sozinho, elas só se moviam com a cooperação. Assim também é na igreja, ninguém carrega o reino de Deus sozinho. O reino se move quando o povo se move junto. Ninguém, nenhum super ungido, super astro do pop, nenhum super astro do gospel carrega o reino de Deus sozinho. Nós precisamos uns dos outros, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com as nossas dores, com o nosso perdão. Nós precisamos para movimentar o reino de Deus. Will, como? É quando você perdoa alguém que te feriu. Você ouviu o que eu falei? Quando você perdoa alguém que te feriu. O normal não é esse, não é? O normal é quem me feriu que tem que vir me pedir perdão, porque foi ele que me feriu. Eu não vou atrás dele, eu não vou atrás dela, porque foi ela que me machucou. Mas é quando nós liberamos e perdoamos quem nos feriu, quando nós ajudamos aquelas pessoas que não podem retribuir, quando nós servimos sem ser notados.
é nesse momento que a casa de Deus começa a ganhar forma. É para isso que a casa de Deus nos forma, para viver um amor que não depende de um retorno. Assim como Jesus fez. O que Jesus fez por mim e por você não foi um amor que esperava algo em troca, foi um amor sem retorno. Foi um investimento sem retorno. Não é um investimento que diria, isso aqui um dia vai... Não, um investimento sem retorno. Eu amo entender que a casa que nos constrói não é feita de paredes, mas é feita de encontros. E Deus trata as rachaduras, encaixa as diferentes formas e nos transforma em algo novo. Talvez você tenha chego hoje aqui se sentindo uma pedra solta, cansado, talvez desconfiado, talvez sem encaixe, talvez lascado demais para ser usado em qualquer coisa importante. Mas o Espírito Santo, eu tenho certeza que está dizendo no teu coração agora, que ainda há espaço para você nessa construção, ainda há coisas a serem construídas sobre esses pequenos pedregulhos, sobre essas pequenas lascas, ainda há novo de Deus sobre a tua vida. Sabe, Deus não está nos pedindo que sejamos perfeitos. Deus não está nos pedindo que sejamos pedras preciosas e valiosas, ou perfeitamente retas no ângulo certo. Deus não está nos pedindo a perfeição, Ele só está nos pedindo que nos aproximemos dEle, e nos aproximemos uns dos outros, porque o único jeito de ser transformado é estar próximo da pedra viva e única que é Jesus Cristo. Sabe, você não é só alguém que Deus usa para construir algo. E foi com esse texto que nós começamos e com ele que nós terminamos. O texto de Pedro não diz que nós somos apenas uma pedra que Deus usa para construir alguma coisa. O texto diz que nós somos pedras vivas que Deus usa para construir o seu reino, mas que enquanto estamos construindo o seu reino, Deus está nos construindo como pedras vivas. Deus não nos usa simplesmente como algo descartável. Deus quer construir algo em nós e através de nós. Você é aquilo que Deus está construindo. Eu sou aquilo que Deus está construindo. Nós como igreja somos aquilo que Deus está construindo. A casa que Ele constrói é a mesma casa que constrói você. E antes de nós terminarmos e orarmos, talvez hoje aqui tenham pessoas que vieram machucados do seu passado, vieram feridos de lugares antigos, e talvez você disse: eu nunca mais vou encaixar na família de Deus, eu nunca mais vou encaixar numa casa como essa. Deixa eu te falar uma coisa, mesmo talvez se você é uma pessoa que está vindo há muitos domingos, mas você não se sente encaixado, deixa eu te falar isso, ainda há lugar para você, ainda há espaço para você, não porque eu estou dizendo, porque a construção é dele, nós somos pedras vivas dele, que estamos construindo algo para ele, e ele está construindo algo em nós. Ainda há espaço para você. Talvez você tenha se afastado da fé, talvez nunca tenha entendido o que é de fato a igreja, mas deixa eu te falar uma coisa, a boa notícia é que ainda, a casa ainda está de pé, e que o construtor ainda está te chamando. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu amaria te convidar a fechar os teus olhos aí mesmo onde você está. Eu quero orar por pessoas que hoje estão dizendo: Senhor, eu preciso encaixar de alguma maneira, eu quero ser uma pedra viva. Ou talvez outros que estão dizendo: eu já sou uma pedra viva, mas não encaixo em construção nenhuma, eu preciso encontrar algo para fazer parte. A boa notícia é que o construtor ainda está te chamando. Senhor Jesus, nós oramos nessa manhã, Pai. Oramos, Senhor Jesus, para tantas pessoas que hoje, quem sabe, estão dizendo: Pai, eu preciso voltar para casa. Deus, reconstrói aquilo que quebramos, refaz aquilo que o tempo gastou. Pai, em nome de Jesus, faz de nós uma pedra viva na tua casa. Pai, faz de nós uma pedra viva na construção do teu reino. Pai, em nome de Jesus, nos usa. Usa as nossas falhas, as nossas fraquezas. Usa, Senhor Jesus, as nossas arestas ainda pontiagudas.
para que possamos encaixar na construção de algo maior. Senhor, essa casa tem nos construído dia após dia. Essa casa tem sido usada para construir a nossa família, para construir os nossos dias, para construir os nossos sonhos, para construir as nossas empresas. Pai, obrigado pela casa que nos constrói. Hoje nós entregamos a Ti, Senhor, toda a nossa adoração e o nosso louvor, e dizemos: Pai, queremos ser pedras vivas nas Tuas mãos. Será que você pode ficar em pé? Será que você pode ficar em pé? Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, nos entregamos como pedras vivas, Senhor, para a construção de algo que é eterno. Constrói a nossa família através de pedras vivas, Senhor. Constrói a nossa empresa através de pedras vivas. Constrói a nossa família através de pedras vivas. Pai, em nome de Jesus, que algo novo flua do céu na nossa direção, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Será que nós podemos aplaudir e agradecer ao Senhor pela palavra que Ele tem nos dado? Antes de nós terminarmos, antes de nós cantarmos e adorarmos o Senhor, eu quero fazer mais uma oração. E essa oração é um convite sincero da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Talvez você chegou aqui precisando tomar uma decisão. E o apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10. E ele diz que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o nosso Senhor, e crermos no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós seremos salvos. Sabe, nós apenas alcançamos ser salvos quando decidimos por Jesus, e quando decidimos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e permitirmos o acesso dEle à nossa vida, Ele nos transforma em pedras vivas na sua construção. Por isso, em alguns instantes nós vamos orar, e nós todos vamos estar de olhos fechados. Aqui em cima também, apenas eu vou estar de olhos abertos. Eu quero saber por quem eu vou orar, e eu vou te fazer um convite. E esse convite é para aquelas pessoas que hoje precisam dizer pela primeira vez, quem sabe: Jesus é o meu Senhor. Eu não vou te chamar aqui na frente, de maneira nenhuma queremos te expor. Queremos que você tome a sua decisão, a mesma que já tomamos e que mudou o rumo da nossa história. E talvez você que hoje está voltando para os braços do Pai, está voltando para a casa do Pai, está voltando para a construção e para construir algo que é eterno. Talvez hoje você precisa fazer a sua paz com Deus. Esse é o seu momento. Vamos todos nós fechar os nossos olhos. Todos nós. Ao contar 3, se essa for a tua decisão, eu quero te convidar a colocar uma das tuas mãos no alto. Apenas eu estou olhando. Número 1, Deus te ama tanto. Ele tem um plano feito sob medida para a tua vida. Ele não tem mal, Ele não tem planos de mal, Ele tem planos de paz. Ele não tem planos de derrota para você. Ele tem planos de sucesso, uma vida plena aqui nessa terra, a eternidade com Ele. Número 2, Jesus desceu à terra para ser o intermediário entre nós e o Pai. E a partir do momento que permitimos que Jesus faça parte da nossa vida, Ele vem e acessa o nosso coração e muda quem nós somos e nos dá acesso ao Pai. E número 3, se essa é a sua decisão, faz um aceno de mão aí onde você está. Aí onde você está, amém. Eu estou te vendo, eu estou vendo você aí atrás, eu estou vendo você aí atrás também, eu estou vendo você aqui no meio. Mais uma mão, amém. Você pode baixar a sua mão, eu quero fazer uma oração com você. Eu amaria que você pudesse repetir essa oração comigo. Como família, todos nós como igreja vamos fazer essa oração junto com você, para que você que tome essa decisão se sinta impulsionado, abraçado e amado na direção do Pai. Amém? Amém, igreja? Ore assim comigo. Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Nessa manhã eu declaro que Tu és o Senhor da minha vida. Nessa manhã eu desejo fazer parte da Tua família. Salva a minha vida, perdoa os meus pecados e me faz uma vida nova, em nome de Jesus. E todos nós podemos dizer amém. Será que nós podemos honrar a decisão dessas pessoas que decidiram entregar a sua vida para Jesus, fazer a sua paz com Deus? Nós estamos tão felizes pela sua decisão hoje. Essa não é uma decisão qualquer, não é apenas um aceno de mão. Essa decisão muda tudo nas nossas vidas.
se você decidiu seguir a Jesus, ou fazer a sua paz com Deus, e voltar para os braços do Pai, nós queremos te conhecer. Seria incrível se você pudesse usar um desses cartões de conexão, para colocar o seu WhatsApp, e o seu nome, quem sabe, e dizer: eu decidi seguir a Jesus. Nós queremos te ajudar com os próximos passos da caminhada. Nós queremos te ajudar através do programa Eu Decidi seguir a Jesus. Vai ser uma jornada incrível. Nós estamos aqui com você e para você. Ao final você vai encontrar uma urna, onde você pode depositar esse cartão de conexão, e nós vamos entrar em contato com você nessa próxima semana. Deixa eu falar uma coisa para você, Igreja Zoe: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está à frente. Há mais de Deus para nós. O ano ainda não acabou. Há muitos milagres para acontecer. Há muitas respostas para serem ouvidas. Há muita vida para ser transformada. E eu estou pronto para aquilo que Deus quer. Alguém mais está? Amém? Levanta as tuas mãos. Senhor Deus, eu abençoo o teu povo. Deus, eu te peço as tuas bênçãos sobre essa semana. Que algo novo vindo do céu impacte o nosso coração. Senhor, que nessa próxima semana, através do jejum e da oração e da busca incessante pela tua presença, o Senhor fale conosco nas áreas mais escuras da nossa vida. Transforma a nossa família, transforma tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos, e que onde pisemos o nosso pé seja abençoado, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E todos nós dizemos,